Boa noite a todos, bem-vindos. Olá, Tatiana. Olá, tia Maria. O Zé está aí, hein? O Zé está aí. O Zé está aí, já ouvi. Então, bem-vindo, Paulo. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu por teres convidado. Fazendo aqui uma breve apresentação que já fiz ainda há bocado. Meu nome é Paulo Caldeira, tenho 25 anos. 26. 26 anos, é verdade. Já o conheço melhor que ele próprio, estão a ver? Tenho 26 anos, quase 27. E faz 27 agora em maio, 16 de maio. Tenho 26 anos, sou filho de Deus, pai de família, esposo da Filipa. Joguei basquete 18 anos da minha vida, sendo que 6 deles foram profissional. Atualmente sou empresário e empreendedor, juntamente com a minha esposa. Temos 2 clínicas de fisioterapia que são especializadas em pilates clínico. E como eu disse, o nosso objetivo é sermos prósperos, não só prósperos no nível financeiro, mas como a Bíblia diz, várias verticais da prosperidade. Primeiro, a ter comunhão com Deus frequentemente. Segundo, a nossa família ser saudável. Claro, termos os bens e as posses que a Bíblia tanto fala e que são de Deus, apesar de haver muita gente que acha que não. Em todas as verticais que de facto são interessantes, ser prósperos, sermos prósperos é o nosso objetivo. E pronto, estamos aqui para falar sobre um tema um bocadinho sensível e controverso ao mesmo tempo, não é? Que é a saúde mental dos homens e como é que um homem se deve comportar e deve agir em sociedade e o que é que ele deve achar de si mesmo e como é que ele se deve mostrar ao mundo. E pronto, é isso. Vamos lá então. É isso, o tema é autocuidado e muitas vezes quando pensamos em autocuidado, pelo menos pela experiência que eu tenho, pensamos muito na questão da imagem, não é? Mas o autocuidado vai muito além da imagem. A imagem faz parte, eu creio que a imagem é uma consequência de todas as outras áreas. E eu, com os meus pacientes, eu falo sempre, é impossível não falarmos dos pilares da saúde mental, o sono, o exercício, a alimentação. E não estamos a dizer que se um dos pilares não estiver bem, não significa que a pessoa tem um problema logo de caras, mas a probabilidade é muito maior, não é? Então, se 2 pilares estiverem em falha, aí a coisa é grave. E lá está, os homens, apesar de serem homens e esperarmos, se calhar, é uma imagem de força, de passarem uma imagem de força, muitas vezes até passam por situações e são os que menos falam sobre o assunto. E vemos que a taxa de suicídio, no geral, é muito maior nos homens. Nessa tua experiência como jogador, não falando aqui só da questão da saúde mental, mas da questão do autocuidado, da pessoa cuidar de si, de um jovem cuidar de si. Não precisamos falar aqui só de homens casados, mas vamos chegar lá porque acho que é onde a pressão às vezes aumenta, mas desde cedo, como é que um homem pode pensar nesse assunto e ir cuidando da sua saúde emocional, da sua saúde física? E qual é a tua experiência na tua longa carreira como jogador sobre esse tema? Eu, quando era mais novo e jogava basquete, sempre fui assim um bocadinho como sou. Aí, deixei. E demorava muito tempo até que me provassem errado, vá. Mas quando me provavam errado e eu mudava a minha opinião. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que a masculinidade está diretamente relacionada pela quantidade de valores que tu tens e pela quantidade de vezes que tu dizes não quando alguma coisa não vai de acordo com os teus valores. E automaticamente a tua confiança também está relacionada com isso, não é? Quando tu tens alguma crença ou algum valor intrínseco em ti e tu vês que as tuas companhias ou certa coisa está a acontecer na tua vida que não vai de acordo com o que tu acreditas ou com a forma como tu te queres mostrar ao mundo e tu tens a capacidade e a confiança de dizer que não e seguir com essa tua palavra, não é? Acho que isso depois vai-te mostrar confiança, vai-te mostrar confiante na realidade para os outros. No início pode até ser difícil, mas tu depois vês o mundo, não é? Na Bíblia também fala, conhecê-los eis pelos frutos deles, e é um bocadinho nesse sentido, ou seja, eu sempre agarrei muito a minha confiança no que eu conseguia fazer, na altura eu nem era crente, não é? No início,
mas no que eu conseguiria fazer e que eu olhava para os outros e via que os outros não estavam aí no caminho onde eu queria, e isto pode ser nível pessoal, nível basquetebolístico, seja o que for, e que, Uhum. que cada vez que eu continuava nos meus passos, na minha maneira de acreditar nas coisas, na minha maneira de fazer as coisas, que eu via que estava a ir melhor do que os outros, então ainda me dava mais confiança para continuar, e às vezes até passava um bocadinho por arrogante, mas era um sacrifício que Exato. eu estava disposto a ter Passar, não é? para chegar onde eu queria chegar, sim. Falávamos muito sobre isso, né? Essa Uhum, questão da postura, né? E de como às vezes passar uma imagem errada sem querer. Dessa questão daí de dizeres que parecias arrogante e na verdade sabíamos que não era a realidade, mas aquilo que os outros leem, não é? Essa questão da confiança, ou seja, perceberes quem tu és, não é? uhum, E o teu valor. E é exato, isso é muito importante, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas e homens também com uma identidade totalmente deturpada. E nem estamos a entrar aqui em assuntos muito específicos, senão o Instagram cancela-nos. Estamos a falar mesmo da pessoa saber quem é uhum, e o seu valor. E há pessoas que, claro, nós não estamos muitas vezes na mente do outro e uhum, acredito que há pessoas que sofrem efetivamente porque tomar uma decisão, às vezes tirar a própria vida, uhum, não deve ser uma decisão de ânimo leve, mas é muito de não perceberem o seu valor e não se perceberem quem são. E a identidade é algo que pode ser roubado às vezes desde a mocidade, desde a da juventude. Como uhum. é que tu vias essa tua experiência, não é? Como jogador, os colegas ou adversários a lidarem com isso, apesar de no desporto existe também toda a pressão e a ansiedade que às vezes pode se levantar e quem não for confiante acaba por sofrer também com isso, não é? Uhum. Como é que tu vias isso? Epá, eu acredito que nem toda a gente nasceu para fazer tudo. Atenção, nem toda a gente nasceu para ser bilionário, nem toda a gente nasceu para ser pastor, Isso, não é? isso, Nem toda a gente nasceu para ter talento de jogar basquete e nem toda a gente nasceu para ter talento de jogar futebol, ou ténis, ou de pregar, ou de desenhar, ou isso. de ser uma mente abismal no que toca à ciência, né? Cada um nasceu com o seu talento e com as suas aptidões para cada coisa. Ah, ficar num estado em que tu não consegues lidar com o teu fracasso pode até passar a ser, na minha opinião, uma certa arrogância. Eu vou explicar porquê. Quando eu percebo, eu tento o meu máximo numa coisa, e pá, eu simplesmente não sou bom, eu noto que eu só não nasci para fazer aquilo. Porque se eu estou a Uhum. tentar o máximo, eu acho que é impossível nós tentarmos o máximo, é algo que nós gostamos e estamos predestinados a fazer e temos aquela habilidade especial para fazer, não sermos bem-sucedidos. Então, se eu tento o meu máximo, se eu sei que eu não consigo fazer mais, eu estou a tentar o meu máximo, eu simplesmente não sou bem-sucedido durante algum período de tempo, claro que as coisas não chovem assim do nada, não é? Sim, Ah, exatamente. se eu estiver a continuar naquilo, eu estou a ser casmurro, eu estou a ser teimoso e esta teimosia, Uhum. casmurrice é arrogância no final do dia, não é? Não é a humildade de perceber, ok, eu nesta coisa não sou bom, então eu vou ser bom noutra coisa qualquer e vou Isso. tentar e vou experimentar, não é? Deus deu-nos tantas coisas para nós experimentarmos, Uhum. coisas lícitas, não é? Porque é que nós não Uhum. devíamos de experimentar e tentar perceber as nossas capacidades? Então eu acho que é muito isso. E claro que mesmo quando nós somos bons a fazer coisas, dias maus virão, não é? Exato. Só que a volatilidade de estarmos lá em cima e estarmos muito cá em baixo também não é saudável. Não é? Exatamente. Não é. Eu podia estar a É treinar e como o voltar ritmo a. cardíaco, não é? Se estiver muito em cima ou muito em baixo, é grave, não é? Exatamente, mas depois também se estiver parado também é grave. Não é? Exatamente, isso Portanto, mesmo. é tentar encontrar aqui o equilíbrio natural das coisas e tentarmos perceber o que é que funciona para nós de uma maneira em que nós conseguimos ser prósperos, não é? Em todas as verticais. E ser prósperos não significa que nós tenhamos de ter tudo no máximo, porque pá, e tudo no máximo é Deus. É Calma, mesmo. É verdade. tudo no máximo é Deus. Nós estamos a tentar lá chegar, não é? Mas calma, também é preciso É um entender processo. que estamos no processo e que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro e que o mais certo é nós morrermos ou sermos arrebatados e não termos tudo no máximo. Portanto,
está tudo certo em não ter tudo no máximo e acho que não devemos ter as emoções super voláteis, acho que devemos estar um bocadinho mais ahm, no chão, vá, com os pés no chão, né? Cabeça na lua, mas os pés no chão, para encontrar aquele equilíbrio do que é motivação, do que é ser sonhador, do que é ser persistente, do que é ser disciplinado, do que é tentar fazer as coisas com um propósito por trás. E acho que vai Exato. muito por aí. Acho que vai muito Isso por aí. mesmo. Exatamente, ou seja, aqui a questão é de perceber o que é que eu nasci para fazer, não é? Qual é o meu propósito? Isso para um homem é muito importante, não é? Porque o homem é visto como o cabeça, né? Na sua casa, é o líder, não é? E mesmo para quem não vive dentro dos valores que nós vivemos, o homem tem essa visão de força, de presença, e às vezes vem a questão aqui da responsabilidade. Como é que achas que muitos lidam com isso, de perceberem que não estão, às vezes, a conseguir fazer aquilo que é suposto ou que idealizaram, não é? Uhum. Falaste aqui uma coisa importante que é a capacidade de adaptação, não é? E Uhum. muitas das vezes as pessoas fixam-se numa ideia e não têm essa capacidade de, ok, se calhar não é este o caminho, vou tentar de outra maneira, vou tentar dar o máximo de outra forma, não é? Exatamente. Como é que tu vês isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Agora estamos aqui mais de uma do homem com responsabilidades, não é? Saímos aqui um bocadinho aqui da parte do desporto. Eu também, quando eu estava a crescer, eu lembro-me que eu sentia-me super, super feliz com quanto mais responsabilidades eu tivesse. Eu lembro-me da primeira chave, não é? Da primeira chave que eu tive, isto é uma responsabilidade. Lembro-me de ter a primeira carteira, significa que eu já podia carregar algum dinheirinho, isto é uma responsabilidade. E eu acho que o homem é feito disso, o homem é feito de responsabilidades. Eu lembro-me quando eu tive esta primeira chave, o meu irmão mostrou-me o porta-chaves dele e que já tinha muito mais chaves. Ele vira-se e diz-me: Uau, sabes o que é engraçado. isto? Eu disse: são chaves? E ele: não, isto é responsabilidade. Tchau, meu amor. Queres dizer adeus à Jay? Olá, Queres Maria dizer? Clara. Podes dizer. Diz lá, anda cá. Ainda estás acordada? Vai dormir. Diz lá adeus Beijinhos. à Jay. Tchau. Tchau, linda. Beijinho. Dorme bem. Vai, diz-te. Oi. Vai, diz-te. Pronto, e era o que eu estava a dizer. O meu irmão, quando me mostrou as chaves, eu disse: pá, isto são chaves. Ele disse: não, isso é responsabilidade. Quanto mais chaves tu tiveres, mais responsabilidade tens. E o homem, eu acredito que foi feito para isso. Foi feito para ter responsabilidade, foi feito para assumir responsabilidade, foi feito para tirar responsabilidade dos ombros da mulher dele, que não é responsabilidade dela. Não é que Isso. não tenham responsabilidades, mas há responsabilidades que não são delas, são do homem, e há Cada responsabilidades um com o seu papel, exatamente. que são da mulher. Portanto, assumir o que é a responsabilidade de cada um, tentar fazer ao máximo o melhor, não é? E quando nós não conseguimos fazer tão bem como nós esperamos, ainda no outro dia estava a falar com o Mateus sobre isso, que é: eu não acredito que nós não consigamos fazer alguma coisa. Alguma coisa tipo, não consigo ir ao ginásio. Quando as pessoas dizem: não consigo ir ao ginásio, eu não consigo fazer marmita, ou não consigo deitar-me cedo, ou não consigo fazer estas Isso. coisas, Estamos a entrar estas ainda coisas no que são, ponto. estas coisas que são QB fáceis, né? Ou QB básicas, digamos. O que eu disse ao Mateus foi: ouve, tu consegues tudo naquele que te fortalece, não é? Então, quem simplesmente ainda não meteste no meio disso, ainda não meteste Jesus no meio disso, ainda não pensaste: ok, eu estou a fazer isto, mas não estou a fazer isto sozinho, estou a fazer com ele, e também não estou a fazer isto por mim, estou a fazer por alguém, não é? Quando deixamos de ser egoístas, quando estamos a fazer certas coisas, eu acho que as coisas acontecem muito mais fáceis Exatamente. do que normalmente é. Não, deixou de ser difícil, temos aquele entendimento que vem do Espírito Santo, ou batemos tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou o velho ditado português, não é? Há de Exatamente. entrar. É um bocadinho sobre isso. A nível da responsabilidade, eu sinto-me bem com a responsabilidade, eu quero ter responsabilidade, eu acho que tenho muitas responsabilidades agora, eu quero ter mais. Eu acho que com a maior quantidade de responsabilidades que eu tiver significa que mais próspero serei, e é para lá que o caminho. Portanto, acho E que cada lá um está isso. devia pensar Se nisso. for uma pessoa que é a questão também daquilo que tu falaste, de perceberes, ok, se eu não tenho essa capacidade que o Paulo tem, Uhum.
eu quero ter a minha responsabilidade é o trabalho, é a família, ou é o Exatamente. serviço, ok, Uhum. concentrar-se naquilo que realmente é o seu propósito, não é? Não também Exatamente. chegar a tudo só porque sim. Não Uhum. é? Isso Exatamente. porque se a pessoa não tiver capacidade para lidar com isso, como é que vai estar a sua saúde física, não é? A sua Exatamente. saúde emocional? Porque, imaginemos, é o que eu digo sempre, uma pessoa que trabalha num período noturno Uhum. nunca vai ter uma qualidade de sono como Uhum. quem trabalha no período de dia, porque o É ciclo verdade. circadiano é o ciclo circadiano, não é? O Exatamente. pôr do sol é suposto nós descansarmos, e hoje ainda Uhum. estava a pensar sobre isso, até Deus descansou. Exatamente. Então, se alguém também está a ter um nível de fazer coisas por fazer, é muito Uhum. importante perceber como é que está o seu sono, como é que está a sua saúde física, como é que está. E isso vai afetar a sua saúde emocional, se a pessoa não tiver capacidade para lidar com aquilo. E mesmo que o mindset diga eu consigo, mais tarde ou mais cedo o corpo vai ressentir, o corpo vai dar sinais, certo ou não? Exa- Exatamente, exatamente. E isso vai não só a nível físico, por exemplo, o ginásio ou quem faz desportos, tipo basquete, futebol, seja o que for, como também a nível de trabalho. O corpo deve descansar, a mente deve descansar, e se Deus tirou um dia para descansar, então um dia pelo menos é obrigatório para nós descansarmos. A malta, e eu concordo, atenção, o trabalho dignifica o homem. Uhum. Os homens devem trabalhar, claro que sim. Seja a fazer o que for, devem trabalhar, devem arranjar espaço na sua vida para fazer, para trabalhar e para providenciar qualquer tipo de coisa para a sociedade ou para o outro, não é? Uhum. Um, no entanto, temos de discernir aqui como é que nós estamos a nível de cansaço e tentar perceber que pá, o descanso faz parte e não é dar um passo atrás ou não é parar, é simplesmente prepararmos para continuarmos para a próxima semana. Eu lembro-me que durante o ano passado eu tive alguns meses a trabalhar 7 dias por semana porque era preciso. Foi Atenção, uma fase, não é? Eu lembro exatamente. disso. Porque era preciso, porque a minha clínica estava a iniciar, porque eu continuava a ter responsabilidades, continuo a ter comida na mesa para pôr e faz parte, e é o que é, e são fases, mas eu já estava a começar a ansiar no sentido de eu sei que eu preciso descansar, eu sei que Uhum. isto é uma fase, mas foi uma fase de 9 meses, mais coisa, menos coisa, sempre a trabalhar 7 dias por semana e acaba por ser cansativo. E depois às Certo, tantas também percebes que não estás a ser tão produtivo como podias ser noutras coisas. Mas pronto, são exatamente. fases. E lá está mesmo que existam fases e pode acontecer na vida de qualquer família. Atenção, não estamos aqui a dizer, tem que tirar o dia, há fases, são fases. Uhum, A questão é, no final do dia, como é que eu vou compensar o fato de eu estar a trabalhar 7 dias por semana? uhum, Eu estou ao telemóvel e passo ali 2, 3 horas, ou yeah, tento descansar e comer bem para, no mínimo, ter uhum, uma qualidade de sono que te permita, no dia seguinte, ok, dizer, fiz aqui um reset mental uhum. e consigo trabalhar aqui mais X horas nesse dia, não é? A questão que tu E às vezes falaste há não é pouco. só, e às vezes não é só o trabalhar, sabes? É quando tu trabalhas 7 dias por semana, em que tu trabalhas no mínimo, e isto é no mínimo 8 horas, que era o que eu estava a fazer, 8 horas por dia, que eu trabalhava mais, atenção. Depois, quando tu chegas a casa, se tu te agarras a ecrãs, tu não estás a ser próspero. Tu estás a pensar em dinheiro, tu estás a vender o teu tempo por dinheiro. Prosperidade também vai a tua comunhão com a família, a tua comunhão com Deus, não é? As coisas mais importantes. É isso. E se tu chegas a casa e a única coisa que tu fazes é agarras-te a um ecrã, seja esse ecrã um PC, um telemóvel ou uma TV, tu acabas por não conseguir passar tempo de qualidade com a tua família Isso e muito mesmo, menos, e portanto, muito menos com Deus. Não é? Portanto, eu acho que o telemóvel, principalmente nessas fases, deve ser algo que deve ser posto de lado completamente. Chegas a casa, tentas passar, estás cansado do trabalho, estás, mas a tua família não tem culpa e é tua responsabilidade como homem passar tempo com elas, a tua mulher tem necessidades de estar atenção, contigo, de cuidado, atenção, os teus filhos precisam de ti, tu não deixas de ser o homem da família, tu não deixas de ser o cabeça e o exemplo, e o que tu fizeres, eles mais tarde farão. Ou, no caso de teres uma filha, elas mais tarde vão estar à espera que o seu homem faça o que tu fizeres. Portanto, exatamente, o exemplo, não é? Para a posteridade, é verdade, é verdade. É exatamente. isso mesmo, às vezes o homem cresce com essa questão de ter que ser forte. Hoje em Uhum. dia já nem sei se vai bem assim, não é? Mas durante muitos anos
E isso é importante, não é? É importante perceberem que efetivamente são força e são exemplo. Uhum. Mas é importante também olharem para si e perceberem, ok, o que é que eu preciso adaptar aqui? E falaste algo muito importante. Ecrãs não é comunhão. Estou aqui a ver um filme. Pode acontecer, é ótimo, ter o seu lugar, ter o seu tempo. Eu gosto imenso de ver filmes com o meu marido, Exatamente. mas às vezes estamos só com tudo desligado, meio do escuro, a falar, falar, Uhum. falar, falar. Falar Exatamente. de coisas banais do dia a dia e Exato. às vezes coisas mais profundas. Uhum. E isso é muito importante. Isso acaba por ser tão mais proveitoso do Claro. que às vezes aquela ideia. Quantas vezes cria-se a ideia de que eu sou merecedor, trabalhei tanto, cheguei a casa, vou comer uma pizza no sofá e dá a ideia que é descanso, não é? Não. E É está a mesmo. fazer tão mal ao nosso corpo, ao nosso bem-estar. O que é que dizes sobre isso? Achas que isso tem sido mais comum do que aquilo que Muito mais comum. Muito mais comum. eu mereço? Trabalhei Sabe, 10 Eu aprendo, horas, não eu é? aprendo, eu aprendo uma data de coisas com a minha esposa, felizmente. Ok? E uma das coisas que eu aprendi há uns meses foi que há três fatores decisivos ou predominantes em quem tem, em idades mais velhas, este tipo de doenças como demência e Alzheimer. Ok? A primeira é claramente a alimentação. Ok? A segunda é a quantidade de massa muscular que tu tens, principalmente nas pernas, nas coxas, ok? E Aprovado, sim. a terceira é a socialização, ok? Quão Exatamente. sociável tu és. E se fores ver as pessoas mais velhas quando entram neste estado de demência ou Alzheimer, são pessoas normalmente que se reformaram, que deixaram de conviver porque não saem de casa, que a alimentação é uma sopa no final do dia e nem há proteína Não há sequer. problema, Não é? exatamente. É aquele mito de que mais do que 2 ovos ao dia já é um crime e vai-te fazer mal ao fígado. E só que antes de continuar, os 2 ovos têm cerca de 12 gramas de proteína. Uma Uhum, pessoa, pelo menos com o meu peso, precisa de 130 gramas de proteína no mínimo por dia. E às uhum. vezes temos velhotes com aquela ideia, até homens, estamos aqui a falar Sim, sim, diretamente para sim. homens, e o Uhum, homem normalmente tem um porte maior, precisa uhum. ainda de uma alimentação, digamos, de carga proteica, ainda maior. Não é a minha área, mas se estiver errado, ajudas-me, está bem? Não, mas é mesmo Mas é isso, aquela mesmo coisa isso. de como qualquer coisa, ou como uma sopa, ou então, como aqui uma pizza, porque ainda tenho 30 anos, tenho Mas vinte e cinco anos, eu mereço, fartei de trabalhar. não, eu mereço. É isso mesmo. Essa ideia de que eu Mereço. mereço é perigoso, não é? É super perigoso, porque nós estamos a meter a carne à frente de tudo. Porque apetece pizza. Pizza é bom. Atenção, eu adoro pizza. Não é? Eu Sim, gosto tem o de seu, pizza, seu eu gosto de momento. hambúrguer, eu gosto das batatas fritas. Eu gosto, está tudo certo, eu gosto e eu acho que a maioria das pessoas, ou pelo menos 50% das pessoas, se não mais das pessoas que nos estão a ver, gostam destas coisas também. E está tudo certo, ok? Mas tem de haver um equilíbrio, não é? E o equilíbrio é fazermos este tipo, ou comermos este tipo de comida muito de vez em quando para conseguirmos comer mais vezes, certo? Porque se Exatamente. nós só comermos este tipo de coisas, primeiro vamos nos cansar, segundo vamos sentir o efeito colateral no nosso corpo ou na nossa mente, as pessoas à nossa volta vão sentir esse efeito também. Eu que gosto de ser o exemplo e gosto que a minha mulher olhe para mim com admiração, se eu aparecer aqui com uma pancinha porque andei a comer aqui demasiada pizza e não estou a fazer exercício, eu vou conhecer o olhar e eu não quero isso. Ok? Eu acho que qualquer homem, se não tem motivação, isto é motivação que chega. Eu não quero que a minha mulher olhe para mim e veja que eu sou preguiçoso, veja que eu não sei cuidar de mim, porque se eu não sei cuidar de mim, eu não sei cuidar dela, veja que eu não, nem sequer tenho easy na minha aparência, porque se eu não tiver easy na minha aparência, eu também nem lhe vou querer oferecer nada para ela ficar bonita, não é? Ou, não é para ficar não. Tu és linda, amor. Não é para ficar Para ficar bonita, mais ainda, não não é? é? Ficar mais bonita, exatamente, para realçar ainda mais aqueles olhos azuis, não é? Portanto, acho que sim, nós de facto devemos e devemos, e não há mal nenhum, a meu ver, comer este tipo de coisas de vez em quando. No entanto, cuidado com a quantidade de vezes que o fazemos, com a Obrigada, regularidade, Marco, obrigada. com a regularidade e principalmente com a razão de o fazermos, não é? Eu acho que comermos comida que não é saudável para celebrar alguma coisa é a mesma coisa que beber álcool.
para celebrar alguma coisa. Não te vai fazer bem. Não te vai fazer Exato. bem, não é bíblico. Portanto, acho que a celebração devia ser mais com pessoas e menos com comida. Olha, ótima dica, celebrar mais com pessoas do que com comida. E lá está, há muitos autores, alguns falam dos 3 pilares, outros de 4. Uhum, Alimentação, exercício, sono e interação social. uhum, E, e lá está, e muitas das vezes o homem pode não pensar muito nestas coisas, uhum. né? Porque eu sou forte, eu estou aqui, eu aguento as coisas, mas nem sempre é verdade. Como é que achas que o homem que acaba por ter estas áreas afetadas, falando aqui no geral, podes focar nas áreas que tens mais experiência, Uhum. afetar, digamos, o seu relacionamento social ou até com a sua família ou a sua própria saúde, né? Isso já falámos. Sim, claro. E isso é, eu acho que é notório. Eu, por acaso, pá, antigamente eu precisava de dormir. Eu precisava de dormir muitas horas. Atualmente, pá, se eu dormir ali 6, 7 horas todas as noites, está tudo bem. No último dia da semana, durmo ali as minhas 8, 9 horas e recupero. E eu, no dia a dia, não sinto grande diferença. Mas se eu dormir ali 4, 5 horas, se eu tiver privação de sono, eu já sei, eu não vou estar com a mesma energia, não vou estar tão predisposto para trabalhar, não vou estar tão predisposto para ter conversas, não vou estar tão predisposto para dar atenção à minha mulher ou aos meus filhos. Uhum, Simplesmente a nível social não vou ser igual. Se eu exatamente. tiver a comer e comer, pá, muito mesmo, ficar completamente enfadado de comida, eu não vou querer falar, vai-me dar sono, eu só quero ir Até o dormir. sono pode ser afetado. Algumas pessoas, eu no meu caso, se eu comer muito Uhum, tarde, eu já começo a ver aquela azia, uhum. enfim, aquele mal-estar. Então pode afetar o sono nesse aspecto também, não é? Exatamente, até o sono então pode ser afetado. A nível de desporto, é tudo, na minha opinião, a nível de postura corporal. Quando se faz algum desporto, quando tu te sentes bem com o teu corpo, porque tu sabes que ele está tonificado, porque tu sabes que ele é forte, tu predispões-te a conversar com outros de outra maneira, os teus ombros já estão, o teu peito já está para fora, as tuas costas estão mais direitas, Exatamente. tu já tens outra postura corporal, não é por tu seres mais alto ou mais baixo, às vezes nem é por teres mais ou menos músculo, atenção, é pela maneira como Boa tu te postura. sentes. É pela Sim, maneira e, como tu te e sentes. vocês devem receber muitas pessoas com esses problemas, não é? Ah, Ainda claro. lembro-me, não sei se foi no domingo, na igreja ou na sexta, que estava Uhum, um menino assim, a louvar assim, e o uhum, pastor olhou para ele e disse assim: rapaz, põe-te direito, rapaz, põe-te assim para a frente. E eu achei piada, porque ali em 2 dicas chamou a atenção por uma coisa que muitas vezes passa-nos despercebido no dia a dia, não é? E dependendo do tipo de trabalho que o homem tem, isso pode afetar muito. Dentro da vossa experiência, da tua e a Filipa, nas clínicas, uhum. os homens pedem muita ajuda, vocês têm mais clientes homens, mais clientes mulheres. Nós Como é temos que é? muito mais clientes mulheres, muito mais. Já imaginava que fosse assim. Sim, nós temos muito mais clientes mulheres, para pilates principalmente. Ok, eu vou só Mas, trocar. Eu estou a ficar um bocadinho sem bateria e ele precisa recarregar. É, assim dá na mesma. Boa. Nós temos muito mais homens em fisioterapia do que em pilates, mas no geral temos muito mais mulheres, ok? E quando sejam homens, sejam mulheres, a nível de postura corporal, tu consegues ver logo uma diferença muito grande à medida que o tempo vai passando pela quantidade de vezes que eles fazem o Pilates para fortalecer, para reestruturação corporal no sentido da postura, não é? E é uma confiança completamente diferente. As pessoas, quando nos procuram, elas não. E isto vai para homens também, isto não é só para mulheres. As pessoas, quando nos procuram, elas não vêm necessariamente a querer ou a dizer logo que têm algum tipo de problema na vida, não é? Mas o que é que eles acabam por fazer? Acabam por ganhar uma afinidade tão grande com o fisioterapeuta ou com a pessoa com quem eles estão, não é? Que a sessão é metade a fazer o exercício, metade a falar. E a falar sobre os problemas da vida e como é que resolve estes problemas e às tantas.
Nós até tivemos, por exemplo, no decorrer do ano que passou, tivemos um cliente que, pelos vistos, todos os anos dá uma prenda à pessoa favorita que ele conheceu naquele ano, à que Uau, conheceu. que E ele interessante. deu, foi interessante mesmo, eu não sabia, foi super interessante porque ele deu a uma das nossas fisioterapeutas, ela ficou completamente maravilhada e isto prova que a sessão não é só eu venho aqui fazer exercício e vou-me embora. Não, fala-se durante a sessão, conhece-se as pessoas durante a sessão, cria-se afinidade durante a sessão e às vezes nós não sabemos e isso é uma grande ajuda para quem nos procura. Não é que os nossos fisioterapeutas sejam psicólogos ou que nós tenhamos psicologia de todo, não temos, mas para Mas além de passo por estarmos. tempo com a pessoa e a Exatamente, socialização é importantíssimo. exatamente, exatamente. Para além de nós estarmos a fazer atividade física com a pessoa, estamos também a comunhar com ela, não é? Isso Então mesmo. há aqui, há aqui há uma troca de energias, né, de cada um. O cliente vem com um problema, mas sai dali. Primeiro já fez exercício, o segundo já falou sobre o problema, o terceiro já arranjou solução Até está mais provavelmente. relaxado e consegue falar, não é? Exatamente, exatamente. Há imensos clientes que, quando nos procuram, eles não falam nada sobre os problemas que têm lá fora, mas que à medida que o tempo vai Um passando, ganho de confiança. Isso é um dos exatamente. pontos importantes da prática do exercício físico, não é? Uhum, Óbvio que as mulheres gostam mais de ir acompanhada para fazer exercício, mas as mulheres gostam de uhum. ir acompanhada a todo lado, não é? É verdade, é verdade. Até a casa de E lá banho. está, o pedir ajuda muitas vezes não é necessariamente ir logo ao psicólogo, mas pá, falar com um amigo, falar com o fisioterapeuta, com, com o treinador, enfim, porque às vezes a pessoa está de fora, tem Uhum, outra perspectiva e às vezes um conselho ou perceber que efetivamente não consegue ajudar e aconselhar, olha, pá, pede ajuda, isso uhum. faz toda a diferença. Então eu vejo isso como algo muito importante no exercício físico, porque obriga-nos a sair de casa. É isso mesmo. Obriga-te a ir a um sítio público, seja fazer É pilates, seja fazer musculação. Eu estou com pessoas, eu sou obrigada, se for uma pessoa educada, a dizer bom dia, pelo menos à pessoa da recepção. uhum, Eu atendo pessoas que tiveram meses sem sair de casa, que só saíam uhum. para o mínimo indispensável. E pensa nisto, é, quando pessoas, sejam homens ou mulheres, sempre ficam assim num estado mais depressivo, né, na chamada depressão, o primeiro sintoma ou o primeiro fator que nós conseguimos ver é que elas se isolam e muitas vezes A ficam no comunicação. quarto, não querem falar com ninguém e o quarto é escuro. Não abrem stores, não ligam as luzes, se houver uma luz é a luz da E o televisão, do sol é telemóvel ou do importantíssimo. PC. Então, se tu sais de casa, ainda por cima num país como Portugal, numa cidade como Lisboa, que é das cidades mais segurentas da Europa, tu vais apanhar sol. Tu vais apanhar sol, Lisboa é super ocupada, tu vês uma data de carros, pessoas, o teu cérebro, quer tu queiras, quer não, tem de raciocinar, tu tens de pensar em coisas, não é? E depois acabas por socializar. Se tu vais treinar, acabas, como tu estavas a dizer, nem que seja dizer bom dia à recepcionista e à fisioterapeuta, Isso e depois, à medida que vais ganhando mais confiança, vais falando um bocadinho mais. E isto é tudo coisas que, quando tu estás nesse tipo de estado, não tens, e aos poucos e poucos passas a ter, e é chamado o remédio natural, né? Tu às mesmo. tantas deixas de precisar desses antidepressivos ou desses calmantes, seja o que for que psiquiatras ou outras pessoas receitam, deixas de precisar disso por coisas naturais. Tu simplesmente paraste de fazer o que tu foste chamado para fazer, não é? Que é socializar-te, aproveitar a Mesmo. natureza, aproveitar as coisas que Deus Não te é bom deu. que o homem esteja só, não é? Não é bom que o homem esteja só, exatamente. Não é mesmo bom que o homem esteja só. Aliás, esse versículo é falar da mulher e é super correto, mas se tu fores a ver, nunca um homem próspero ganhou qualquer coisa sozinho. Mesmo. Precisou sempre pessoas, sejam homens que trabalhassem com ele, sejam uma mulher ao seu lado, ou os dois. E Deus, principalmente, não é? Exatamente. Portanto, não é de facto bom que o homem esteja só, é mesmo muito importante que o homem socialize, que o homem tenha comunhão com homens que pensam da mesma maneira que ele, que querem ir para o mesmo sítio que ele, ou não necessariamente para o mesmo sítio, mas que têm o mesmo propósito, que pensam nos valores, que os valores são mais ou menos os mesmos, não é? E que partilhem da visão com a mulher. Tu ainda há bocado estavas a falar de estar no escuro e falar com o Bruno, com o teu esposo, sobre diversas coisas, algumas coisas mais não tão profundas, outras mais profundas. Das coisas que eu mais gosto é de falar com a minha mulher sobre
para onde é que nós estamos a ir, onde é que nós já tivemos, onde é que nós estamos agora, para onde é que nós Mesmo. estamos a ir, quão bom Deus é e tem sido na nossa vida. Isso é mesmo muito, muito gratificante. Às vezes, mesmo nos dias difíceis, lembrar, epá, já passámos por aqui, lembras-te, não é? É mesmo. E isso fortalece, não é? E até ao homem, e é muito importante, não é? As mulheres que estejam aí, Uhum, às vezes trazer isso, porque muitas vezes o homem não fala uhum, com a questão da responsabilidade, se não perceber que tem alguém ao lado que pode partilhar. exatamente. O homem às vezes fecha-se ou não Uhum, quer, não quer falar do problema, porque, pá, imagina, surgiu uma conta para pagar e a mulher, a esposa não sabe, uhum, guardar aquilo para si, e é importante perceber que falar sobre o assunto não é ser frágil. uhum. É isso mesmo, ainda bem que falaste sobre isso, sabes? Porque o homem tem muita responsabilidade e é trabalho do homem ter responsabilidade e a mulher também tem as suas responsabilidades. Mas eu acho que quanto mais cedo nós percebermos que a minha mulher é minha responsabilidade, mas que eu também sou responsabilidade da minha mulher e que eu sou minha responsabilidade e que ela também é sua responsabilidade individualmente, quanto mais depressa nós percebermos isto, mais depressa os homens deixam de se sentir sós, mais depressa as mulheres deixam de se sentir que ser submissas é uma coisa má, mais depressa a sociedade deixa de acreditar que cada um deve ser para o seu lado e que apesar de estarem juntos ao mesmo tempo estão separados e têm as coisas separadas e cada um paga o seu e eu acho que isso não é benéfico, eu acho que de facto eu sou a minha responsabilidade e eu estar bem é a minha responsabilidade e de facto a minha mulher estar bem também é a responsabilidade dela, mas também é a minha responsabilidade a minha mulher estar bem e também é a responsabilidade delas eu sentir-me bem, não é? Portanto, é uma responsabilidade mútua. Uma responsabilidade mútua. E quanto mais depressa nós, como sociedade, percebermos isso, mais fácil será nós desmistificarmos isto de haver pessoas sozinhas, sejam essas pessoas homens ou mulheres. Exatamente. Temos aqui o Marco, que é do CrossFit, a recomendar o Pilates. Pessoal, atenção, isto é inédito. Eu particularmente recomendo o Pilates, principalmente para os fisiculturistas, porque acabam por perder muita mobilidade e flexibilidade. Isto é muito importante, não é? Sim. Eu neste momento eu treino, eu estou a fazer algum exercício só por questão da mobilidade. E às Uhum, vezes o Paulo falou sobre isso, né? A questão da massa muscular, mas até a questão aqui da mobilidade é importante, não é? Porque com a idade, se deixamos de nos mexer uhum, e o homem, e falaste de algo muito importante há pouco, de a nossa rotina está tão desorganizada, mesmo para um homem que tem muitas responsabilidades. Como é que achas que um homem que, apesar de ter de trabalhar, muitas vezes trabalhar mais horas do que o normal, uhum, consegue encaixar aqui pequenos gestos de autocuidado? Quando falamos de autocuidado, falamos seja do exercício, seja poder cuidar da imagem. Epá, não dá com o cabelo de qualquer maneira durante semanas e semanas, com a barba mal feita, porque uhum, estamos a falar de coisas mais profundas, mas valem também pequenas coisas, não é? A questão da higiene, da alimentação, pronto. Falei aqui um pouco misturado de coisas mais profundas e coisas mais superficiais, mas que uhum. acaba por ser um todo, não é? Uma Claro coisa que sim. puxa a outra, certo? Claro que sim. E tu conheces esta pessoa que eu vou citar esta frase, é o João Marques. Ele costumava dizer: há pormenores que são por maiores. E nós temos de olhar para estes pormenores mesmo desta forma, que vários pormenores bem feitos vão dar uma coisa muito grande bem feita também. E então, coisas que parecem básicas, não é? Como estarmos arranjados, barba QB feita, cabelo QB arranjado, termos a nossa higiene, cheirarmos bem, estarmos bem vestidos, termos uma boa forma física, acordarmos cedo, não é? Acho que nenhum homem que se sinta super bem com ele mesmo vai acordar 10, 11 da manhã, a não ser que o seu trabalho assim o exija. Atenção, ok? Mas um homem que se deita entre as 10 e as 11 da noite ou meia-noite, pá, não vale a pena estarmos a dormir até tão tarde, não é benéfico. Aliás, eu quando via, aconteceu algumas vezes, eu vi a minha mulher acordar mais cedo que eu não gostei. Uau, Eu importante. próprio não gostei. Ela acordava mais cedo para ir treinar, eu sentia-me um bosta, ok? Eu sentia-me um bosta. Portanto, é tentarmos perceber o porquê de nós fazermos as coisas. Porquê que eu estou a treinar? Porque se eu só treinar para mim, que era o que eu fazia quando eu era solteiro, é vazio. É vazio e acaba por por fazermos uma coisa que também está na Bíblia que, não, que é pecado, que é nós não devemos cultuar o nosso corpo, não é? Então quando nós fazemos isso por nós, acaba por ser vazio e acaba por ser para esse fim, não é? Quando nós fazemos seja qualquer coisa, seja
por nós mesmos, acaba por ser vazio. Agora, também vou dizer isto desta forma. Nós devemos ser egoístas para conseguirmos ser altruístas. O que é que isto quer dizer? Eu devo cuidar do meu corpo e dar prioridade a eu cuidar de mim para que eu possa cuidar da minha mulher. Não é? Para se a minha mulher torcer o pé, eu conseguir pegá-la ao colo. Não é? Eu sou forte. Eu devo cuidar da minha saúde, né? Porque eu não estou a cuidar da minha saúde só para mim, eu estou a cuidar da minha saúde porque as outras pessoas de que dependem de mim, aliás, estão a ver que eu sou o exemplo, né? Eu estou a cuidar da minha saúde, elas farão também igual. Né? E quando a minha filha tiver idade para ter marido, ela haverá de escolher um marido que haverá de ser de acordo, quer ela queira, quer não, inconscientemente ela vai fazer isso porque toda a gente faz vai isso. tendo a ti como referência, não é? Vai tendo a mim como referência. Agora, ela pode ter referência como duas coisas: o que ter e o que não ter, o que ser e o que não ser, não é? E está tudo certo, vai haver coisas que ela vai querer um homem na vida dela que não seja como eu. Mas se eu dissesse que o meu sucesso se define em alguma coisa no que toca a ser o exemplo para a minha filha, é que o que ela escolher no marido dela, no homem com que ela tiver, será muito mais por coisas de que eu vi o meu pai a ser assim, então eu quero um homem que seja assim. Por muito mais destas e muito menos de eu não quero um homem assim porque o meu pai foi assim. Isto fez sentido? Sim. Não, e isso que estás a dizer já está provado, porque muitas das vezes nós achamos que as meninas têm as mães como referência na questão da sua feminilidade. Mas não é bem assim. Óbvio que a mãe é o exemplo, óbvio que elas a uma certa altura já querem usar os sapatos da mãe e tudo mais. Mas percebem, é o homem que molda muitas vezes a parte feminina das filhas. E isto é muito importante. Da forma como trata, a forma como vê tratar a mãe, a forma como vê tratar outras pessoas. E nisto que tu falaste de num dia que eu for escolher, ou então tiveram um exemplo não tão bom e querem totalmente o oposto, também pode acontecer. Algumas mais resilientes e não querem continuar com aquilo. Ou então vê o pai como uau. Tanto que há meninas que querem se casar com o pai, não é? É verdade, é o primeiro amor da vida delas, acaba por ser sempre. E a Wanda está aqui a reforçar isso que eu disse, né? E é exatamente, são os pais que reforçam isso. A mãe é o exemplo, mas é no pai que eles vão encontrar aqui este reforço, este apoio, muito na forma daquilo que vem o pai a ser, não é? É exatamente isso. É exatamente isso. E os homens acabam por ser um bocadinho iguais no que toca à mãe, atenção. Acabamos também por olhar para a nossa mãe e tentar perceber se de facto nós queremos uma esposa que seja igual à nossa mãe ou se queremos uma esposa que não tenha certas particularidades que a nossa mãe teve. Okay? Isso acaba por ser igual. Mas como nós, homens, somos cabeças de família e somos líderes e temos de ser líderes, independentemente se nós não somos líderes lá fora, nós em nossa casa temos de ser líderes, não é? A Bíblia fala isso, o homem é o cabeça, não é a mulher que é a cabeça, não é? E para aqueles homens que estão a ver que ainda não são pais, que ainda não são esposos, ouçam, o caminho não se faz quando a gente já lá está, não é assim que funciona, ok? Eu para ter um trabalho, não é? Tu para ter um trabalho neste caso, porque eu não sou o melhor exemplo que eu não estudei, passei noutras vidas, não é? Mas tu para teres o trabalho de psicóloga, tu estudaste, não é? Uma pessoa para ter um trabalho de engenheiro, à partida também estudou, então há toda uma preparação prévia para nós para fazermos o que estamos predestinados a fazer e para estarmos com quem estamos predestinados a estar. Há todo um processo na tua vida que tu tens de passar por, e se esse processo for difícil, significa que é bom, porque eu não gosto muito de coisas fáceis. Quanto mais difícil for, na medida em que tu consegues suportar, porque na Bíblia também diz que Deus não te dará nada que tu não consigas suportar, quanto mais difícil for nesse sentido, mais coisas tu vais aprender. E isso vai ter um sentido lá à frente. E esse sentido tu agora podes não saber, e às vezes podes até nem vir a saber, porque morres entretanto. O porquê que passaste por aquilo, não é? Podes até nem vir a saber. Mas imagina que tu partilhas essa história com alguém. Né? E que esse alguém, depois de tu morreres, lembra-se dessa história e consegue passar sobre certa coisa por causa dessa história. Deixa de ser sobre ti. Exatamente. E lá está, falaste sobre o processo e a formação, mas há coisas que
e isso para pais de rapazes, não é? Incentivem a fazer coisas que sabem que vão formar alguma coisa no seu caráter, a fazer exercício, a ter disciplina. Exatamente. O Paulo se escolheu, hoje em dia, se calhar, consegue perceber a importância do Pilates, da fisioterapia e da importância das clínicas, desse negócio, muito provavelmente foi por ter passado por uma vida dentro do desporto, não é? Claro, claro. Seja porque querias resolver lesões, seja porque percebes a importância da prática do exercício. Já nem vamos falar do desporto, estamos a falar aqui só do exercício, né? Mas se calhar se tivesses passado por um outro tipo de caminho, talvez hoje em dia não tivesse a trilhar este caminho agora. Exatamente. Nem nos conhecíamos, não é? Exatamente, é isso mesmo. Talvez nós nem nos conhecêssemos. Portanto, indo aqui um bocadinho de encontro às dificuldades que eu estava a falar, é desta forma que eu olho para elas, que eu tento administrá-las e tento passar por elas. De facto, não quero fazer as coisas no meu braço, porque a Bíblia também diz para eu não fazer as coisas no meu braço, ou se as fizer também para não me gloriar nelas, senão em Cristo Jesus, não é? Mas perceber que elas têm um significado na nossa vida, que hão de nos ensinar qualquer coisa, ainda que não seja agora, que nos vão de ensinar qualquer coisa e que nos vão de preparar para uma coisa que mais à frente está predestinada para nós. Uma coisa ou alguém que está predestinado para nós. Exatamente. Obrigada, Paulo. Agora, antes de finalizarmos, porque temos que dormir cedo, dar o exemplo aqui aos homens que estão a assistir, não é? Não é hora de ver filmes agora no final, é hora de descansar, preparar marmitas, dicas, não é? Para homens que estejam a assistir, sejam solteiros, sejam casados, para se cuidarem, para cuidarem do seu corpo, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, digamos, que acaba por estar tudo interligado. As coisas não vivem separadas umas das outras, não é? O que é que tu dirias? E quem está a assistir-nos também pode partilhar. Temos aí o Marco, que é PT também, e que há dias partilhou algo interessante sobre um rapaz que ele estava a acompanhar, que acabou por tirar a própria vida. Ou seja, estas coisas acontecem. Muitas vezes não achamos que não acontece perto de nós, mas acontecem. E a taxa de suicídio nos homens é muito elevada. 74% ou 75% dos suicídios é nos homens. E não nas mulheres, apesar de serem as mulheres que pedem mais ajuda, seja em psicologia e, pelos vistos, até no Pilates, como tu disseste. Então, o que é que tu dirias assim, dicas assim, coisas simples que as pessoas podem mudar hoje para que ao longo do tempo possam ver mudanças na sua vida, na sua saúde no geral? Primeiramente, eu diria para agarrarem uma Bíblia e a lerem. Essa é a minha primeira dica. Okay? A instrução principal, não é? A instrução principal, sim. Eu, se estivesse numa ilha deserta e só pudesse ter algum livro, claramente seria a Bíblia, óbvio. Okay? Segundo é perceber que as coisas difíceis fazem parte da vida e que elas não vão desaparecer nunca. Não vão desaparecer. Okay? E que podemos estar a achar que nós não somos nada para ninguém e que a nossa vida não vale nada para ninguém, mas na realidade tirarmos a nossa vida não é de todo uma solução para nada, nem para nós, nem para as pessoas que cá estão. Okay? Não vai ser solução nunca. Okay? Aliás, surgem mais problemas ainda às vezes, não é? Surgem mais problemas ainda. Sim. Para quem fica. Para quem fica, sim. Porque às vezes nós podemos não pensar, mas lá está, era o que eu estava a dizer. A vida das outras pessoas, das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que são dependentes de nós somos responsáveis por elas, né? E eu vejo, pronto, felizmente não conheço ninguém, ou nunca conheci ninguém que tivesse feito isto, mas há histórias de homens casados com filhos que tiram a própria vida, né? Sim. E deixam filhos por criar, deixam uma mulher sozinha, deixam todas as responsabilidades que eles têm para outra pessoa que não vai necessariamente saber administrá-las sozinha, não é? E vai passar por uma dificuldade ainda maior, não é? Porque o homem que devia tomar conta destas responsabilidades todas não conseguiu fazê-lo e decidiu ir pelo caminho supostamente mais fácil, que depois acaba... Muitas vezes as pessoas não dão conta, não é? Lembrei-me de um caso recentemente, ainda não faz um ano, do marido de uma amiga minha, que despediu-se com um e-mail e com um filho pequeno, lindíssimo. Eu lembro-me de ter visto. E ficamos assim, o porquê, não é?
Sim, Então, lá porque está. ficam tantas questões, ficam tantas coisas, epá, não é de todo mais fácil matar-nos, tirar-nos a própria vida, não é de todo um caminho, primeiro, digno de Deus, segundo, fácil, porque não vai ser, não é? A Não vai pessoa ser. quer, a pessoa, no caso, quer terminar com a dor que está a sentir. E não vê Sim. caminho. A pessoa faz isso porque não vê caminho. Mas o que Uhum. estamos a dizer é que aqui é que há caminho. Há É, caminho, claro há que há caminho. caminho. Há sempre caminho. E a fé é mesmo isso. Atenção, na Bíblia também diz: nós somos seres emocionais. Atenção, nós somos seres emocionais. Temos uma alma, assim, como aqui Sim, diz o Marco muito bem. exatamente. No entanto, a Bíblia também diz: eu não me guio pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo. Eu guio-me pelo que eu creio, pelo que eu acredito. Né? E a fé é mesmo isso. A fé é nós acreditarmos em coisas que nós nem sempre sentimos e nem sempre vemos. E nem Uhum. sempre sabemos que existe. Né? E nem sempre temos a certeza absoluta que está cá. Né? Perguntam-me, onde é que está Deus? Deus está aqui. Eu acredito que sim, eu acredito que Deus está aqui. Mas Não como é que tu vemos. podes provar? Às vezes não podes provar, mas é isso que é a fé. Né? E é a Uhum. fé no sentido de que vai ficar tudo bem, as coisas vão ficar melhores e eu não vou fazer as coisas no meu braço porque no meu braço eu de facto não consigo. Mas as coisas que eu consigo controlar eu vou fazer, porque a fé de nada serve se as obras não estiverem lá. E as coisas Uhum. que eu não consigo controlar, darei para Deus. E Deus resolverá. Porque Deus também diz: buscar-me-eis e encontrar-me-eis. Procurar-me-eis e encontrar-me-eis. Não é? Exatamente. E aquele que pedir a este monte para se É que meter no lança mar do e mar. acreditar de todo o seu coração, isso acontecerá. Então, isso é Perdão. tudo de fé. Isso é tudo palavra de fé. E a fé Exatamente. vem com o dizer e vem com o fazer. Ou Portanto, seja, a primeira dica aqui é cuidar da nossa saúde espiritual, não é? exatamente. Da nossa vida espiritual. Ok. Exatamente. Ok. Outra dica Exatamente. importante. Outra dica importante é claramente nós metermos a casa em ordem. A casa é o nosso corpo. Né? Na Bíblia também diz que o teu corpo é o templo de Deus. Né? E tu não vais profanar o templo de Deus. Tu não ias a uma igreja, ao templo de Deus, né? E cuspias no chão. Não fazias, né? Não faz sentido. É o templo de Deus. Então tu também não vais só comer coisas más para profanares o templo de Deus que é o teu corpo. Então tu vais cuidar do teu corpo e vais tentar ganhar massa muscular e vais tentar perceber e vais tentar fazer com que as pessoas à tua volta te admirem. Não é te louvem, não é isso. É te admirem pelas coisas que tu fazes que são difíceis. Porque o homem só é admirado pela quantidade de coisas difíceis que faz ou que diz. Porque às vezes Exatamente. opiniões são controversas. E um homem que tem opiniões ou que tem valores que são controversos para este mundo, para este século, e mesmo assim tem a coragem de os dizer, de dizer tudo o que pensa no sentido de eu não vou ficar com a opinião deste mundo só porque o mundo quer que eu tenha esta opinião, eu não vou fugir ao confronto só porque o mundo quer que eu tenha esta opinião, e eu não vou deixar de fazer o que é difícil só porque é difícil. Não, eu vou fazer o que é Exatamente. difícil porque nem toda a gente faz o que é difícil. Porque este mundo não faz o que é difícil. Né? É, Então vamos cuidar de nós nesse sentido. E esse exato. sentido vai trazer autoestima também. E essa autoestima depois vai acabar por nós De deixarmos de refletir. tomar, exato, deixarmos de tomar decisões que não serão benéficas nem para Isso nós nem para as significa pessoas questão. que nos rodeiam. Já falámos aqui do espiritual, do físico, o social também já falámos, não é? A importância do homem se relacionar. E Uhum, esta questão do social é também não ter receio de pedir ajuda. E uhum, quando estamos a falar de pedir ajuda, não é só de ir a um psicólogo. uhum. É questão até de falar com alguém, na Falar família, com quem se é alguém. casado, ou procurar ajuda. E a questão do exercício também já falámos, e do sono, né? A noite é para dormir e não é para ficar em telas até altas horas, não é? Nem faz sentido. Pensa lá numa coisa. Porquê que tu deverias ficar em telas até à noite, aliás, até às altas horas da noite, se isso não te vai trazer nem mais espiritualidade, nem mais comunhão com a tua família, É nem mais mais saúde saúde, física não é? Não te vai trazer nada, não vai ser benéfico. A única coisa que te vai trazer é dopamina rápida, que acabará por estragar tudo e o que é vicia, não dopamina é? real. E que vicia, não é? E que Mas só vicia. que há algo aqui bom que temos a dizer é que as coisas boas também viciam. Podem, Exatamente. podem demorar tempo, não é? Podem demorar tempo, mas
no início, se calhar, fazer exercício. Quando eu digo vicia, não é para passarmos a vida todos os dias lá, horas a mais daquilo que é suposto, porque o Paulo já falou muito bem, o nosso Uhum. corpo não é para ser venerado. Mas Uhum. estamos a falar daqui de cuidado. Uhum. Para alguns, se calhar, é 1 hora de exercício por dia, para outros é 3 horas de Uhum. caminhada na semana. E está tudo bem. Uhum. Para outros é, pelo menos, não ficar sentado no sofá e se não consegue ir caminhar, fazer alguma coisa, não ficar ali ao telemóvel horas e horas, não é? Então, Uhum. dentro da realidade de cada um, procurar encaixar aquilo que efetivamente vai trazer benefício, mesmo que seja começar com pouco. E com o tempo vai ser difícil não fazer aquilo que de certeza já aconteceu contigo. Se calhar no início treinar às 5, 6 da manhã era difícil. Eu agora fiquei 4 meses sem treinar e eu já me estava a sentir mal. Mal mesmo, mal comigo. E eu sabia, o mais difícil é dar o primeiro passo, o mais difícil é voltar a acordar às 6 da manhã ou às 5h30 e ir treinar. O mais difícil é o primeiro. Pronto, é só o primeiro que é difícil. Mas o que é difícil, não é? E já não sei. Porque mais tarde ou mais cedo passa a ser difícil lidar com dores nas costas, não é? Exatamente. E depois com dores nas costas não dorme bem, e quem não dorme bem, existe 14% de probabilidade Uhum. de ter emoções negativas ao longo do dia. Ainda estes dias a Ordem dos Psicólogos fez uma partilha sobre isso. Uhum. 14% não é assim tão pouco. Não. É um bom 14% bocado. de percentagem de eu falar mal, de eu dar uma mal resposta porque não dormi bem. Então é tudo um acumular de coisas. Então as coisas boas também deixam-nos com necessidades. Então vamos preferir Uhum. fazer boas opções, não é? Exatamente, exatamente. É lá está, aquela frase do João Marcos, há pormenores que são por maiores, fazer. Acho que ele está aí. Olá, João. Tá? Está, entrou agora. Não, então, olha, props é uma das frases que eu levo para a vida. Há pormenores que são por maiores e quanto mais pormenores bem feitos nós fizermos, maior vai ser a coisa grande que nós estamos a fazer. E, e isso é para o desporto, é para o trabalho, é para a família, é para a fé, é para literalmente tudo. Ok? Exatamente. E é nesse sentido que eu queria deixar essa palavra, é que É isso. não vão deixar de ser difíceis, coisas difíceis não vão deixar De de precisarem acontecer. de ser feitas, ok? De acontecer, coisas difíceis não vão deixar de acontecer, situações difíceis não, nós vamos continuar a tê-las. Pá, é saber lidar, é perceber que tudo passa também Exatamente. e que as coisas vão É um melhorar. processo, não é? Exatamente, é nem ficar demasiado hyped quando as coisas estão super bem, nem ficar demasiado low quando as coisas estão super mal. E se ficarem demasiado low quando as coisas fizer, porque esse é o erro, sabes? E eu no basquete era assim, porque eu ficava chateado, eu ficava possesso quando eu não fazia as coisas bem, mas depois ao mesmo tempo não contrabalanceava quando as coisas aconteciam bem. Estás a ver? Mas Exato. ficava super feliz quando as coisas faziam bem. Eu continuo a achar que não é maneira de ser, Não atenção, sei. não ser tão volátil, ok? Mas é melhor do que só castigar, castigar, castigar e depois as coisas correm bem e tu pensas, não fizeste mais que a tua obrigação, porque eu fazia isso, atenção, eu pensava nisso dessa forma. Eu acho que é melhor quando nós temos assim mais, não completamente mortos, né? Mais Mas equilibrada. A verdade é o equilíbrio, não é? mais equilibrado. É perceber o que é. A Bíblia também fala disso. O que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível não é nós não errarmos. Ser irrepreensível é nós errarmos, mas percebermos que nós não fizemos a coisa da melhor maneira, autocorrigirmos, ou aliás, às vezes não é Melhorar. autocorrigirmos, né? Exatamente. É as pessoas corrigem-nos a nós percebemos e melhoramos. E então as pessoas não conseguem dizer porque tu não fazes 2 erros iguais ou 3 erros iguais. Não é? Tu estás sempre a Não tentar viver melhorar. sempre Então a pessoa nesse mesmo estilo, não é? exatamente. De errar nas mesmas áreas. Exatamente, a pessoa, qualquer um, não te consegue repreender por causa disso. Então, ser irrepreensível é isso. As coisas vão acontecer, nós vamos errar, está tudo certo, vamos tentar fazer melhor, vamos ganhar experiência com a nossa vida, né? Com a quantidade de coisas que Exatamente. nos vão acontecendo. Vamos ganhar experiências com a vida dos outros também. Também costumo dizer, há duas A maneiras questão de da aprender as coisas. socialização, não é? Só aprendemos se Exatamente. estivermos uns com os outros. Exatamente. Eu costumo dizer, há duas maneiras de aprender as coisas, da maneira difícil ou da maneira mais difícil. É literalmente assim. O homem é tão, só aprende destas duas formas. Da maneira difícil ou da maneira mais difícil. E da maneira difícil, às vezes é nós vermos alguém ente querido nosso a passar por uma situação difícil, né? Uhum.
E nós aprendemos com aquela situação. É difícil para nós porque nós também nos compadecemos com o que o outro está a sentir e com o que o outro está a passar. Não é? E acaba por ser difícil para nós. Agora, a maneira mais difícil é quando nos toca a nós e às vezes em níveis ainda mais altos. Não é? Nós não sabemos como reagir, o que fazer e depois aí é que vem o ai ai. Exato. Tentar aprender com a maneira difícil. Aprender com os erros ao longo da vida. Mas acho que Exatamente. temos aqui dicas importantes. Acho que tivemos aqui um bom tempo. Também acho que sim. Deem um like se gostaram, se fez sentido este tema para vocês. Vamos deixar gravado, se possível, pelo menos durante alguns dias, para que possam partilhar com quem achem que vale a pena. Paulo, muito obrigado. Acho que falámos aqui dos temas todos. Não é? Obrigado, John. Ajudem a seguir o projeto de Família Saudável, que na próxima semana vamos ter mais diretos ao longo deste mês, também falar sobre estes temas, está bem? Tem aqui nos comentários, por isso é só seguirem a página, está bem? Marco, obrigado aí pelas dicas. E o resto pessoal, agradecemos a interação. Pedimos desculpa não ter começado a horas, porque isto deu muitos erros, mas conseguimos, ok? Obrigada, Paulo. Obrigado, isso continua a ser um exemplo para jovens da tua idade, para mais novos e para os demais com mais idade. É bom ver o teu crescimento e poderes partilhar connosco aqui a tua perspectiva. E é isso. Obrigado a todos. Abração aí, Zé. O João diz que nos ama, nós também. Também, isso mesmo. Vamos aqui receber só os feedbacks e desejar boa noite a todos. E continuamos aqui com os diretos. João, um beijinho também para ti. Paulo, gostaste? Foi útil falar sobre este tema? Claro que sim. Eu gosto sempre de falar sobre temas que podem ser um bocadinho difíceis às vezes de compreender, às vezes de saber lidar, às vezes são coisas que também nos confrontam. Às vezes eu estou a dizer coisas em certos assuntos que eu próprio penso, isto está-me a sair da minha boca, isto é para mim, atenção. Isto às vezes é para nós. Estamos a falar aqui dicas para os outros, mas serve para nós primeiro, não é? Exatamente. Às vezes eu estou aqui a dizer assim, pô, isto é para mim, eu devia estar a fazer isto, vou fazer. E é isso mesmo. Às vezes nós não falamos só para impactar os outros, às vezes nós também nos impactamos a nós. A primeira pessoa que nós devemos impactar somos nós próprios, não é? Para podermos impactar outros. Exatamente. Para estarmos bem para os outros. E homens, se vocês estiverem bem, vão cuidar melhor daqueles que estão próximos a vocês, vão ser o melhor marido, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor servo, caso sirvam na vossa igreja local, quem é cristão aí, o melhor trabalhador, porque sem saúde como é que vou ter disponibilidade para trabalhar e para fazer tantas coisas, não é? E estamos a falar aqui de saúde nas várias vertentes. É isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Paulo. Um beijinho. Obrigado pelo convite. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso.